Agora vamos à nossa aula de história. Pegue um livro de história, abram na página 28. Hoje em história nós vamos estudar quem guarda as memórias da cidade. Os convidados da aula, Antônio e Jussara, contaram muitas histórias que lembravam sobre suas relações com o lugar onde viviam. Veja bem o que Otávio fala. Como o Senhor consegue lembrar de tantos acontecimentos do passado? Olha lá o que o senhor Antônio falou. Alguns acontecimentos marcam a vida das pessoas. E são eles que ficam registrados em nossa memória. Isso acontece com todo mundo. Existe algo que acontece com a gente há muitos anos atrás, né? E a gente guarda na nossa memória algo que aconteceu, algum acontecimento que fica registrado no nosso cérebro, não é isso? Vamos à primeira pergunta. Você se lembra de algum acontecimento recente que tenha ficado guardado em sua memória? Ele foi bom ou ruim? Isso pode acontecer algo muito bom, né? E algo ruim. E fica registrado na nossa memória. A gente guarda para sempre. Mesmo com o passar do tempo, a gente vai sempre lembrar daquele acontecimento. Por quê? Porque ele ficou guardado nas nossas memórias, certo? Olha a professora Fernanda. A professora Fernanda, ela utilizou a fala do convidado para tratar do assunto da aula. Ela explicou que as cidades, assim como a vida das pessoas, passam por diferentes momentos ao longo do tempo. Esses momentos podem revelar uma continuidade por meio de tradições, modos de vida de uma época e de um lugar, ou pode apresentar transformações que alteram os hábitos, as paisagens e os modos de vida do período. Na segunda questão, você já estudou a fundação das primeiras cidades no Brasil? Quais eram as funções das cidades quando foram fundadas? Como era? O que acontecia? Né? Quando essas cidades elas foram fundadas no Brasil, no nosso país, quais eram as funções? O que é que ela precisam fazer? Na terceira questão, e atualmente as cidades continuam tendo as mesmas funções do passado? Explique sua resposta. Hoje em dia as cidades elas continuam do mesmo jeito ou houve alguma mudança, alguma transformação? Que é lógico, é evidente que no passar do tempo, né, tudo vai se transformando. Então, é lógico que existe uma mudança. E vocês vão explicar essa mudança, certo? Vamos à página 29. Para Antônio e Jussara, quando eram crianças, a continuidade ou a permanência era vista no modo como as pessoas recebiam os novos moradores vindos de fora. E as transformações podiam ser notadas na mudança das paisagens urbanas, com a construção de mais e mais edifícios. Eles mostraram à turma as seguintes imagens do bairro onde moravam, quando criança e atualmente. Vejam aí a mudança desse bairro, de onde eles moravam, certo? Ela, antigamente, como a cidade era, e hoje, recentemente. Houve transformação? Houve, e muita, não é isso? A quarta questão, você consegue perceber as mudanças e as permanências do bairro? Se sim, quais? O que é que ainda continua ainda do mesmo jeito? Que
tinha antigamente e hoje, no mundo atual, continua ainda do mesmo jeito. Vocês vão escrever aí, se sim, e vocês vão colocar quais foram essa mudança que hoje ainda existe no nosso mundo atual. A quinta questão. Você saberia identificar um elemento que mostre permanência e outro que mostre uma transformação ocorrida na cidade onde você vive? Converse sobre o assunto com os colegas e o professor. Para isso, gente, vocês conversam com quem? Com o papai, com a mamãe. O que é a permanência, o que é que ainda existe e o que foi transformado, certo? Olha aí o que a professora fala. Os momentos de permanência e transformação vão fazendo parte das memórias da cidade e de seus moradores. Isso, se você fizer esse tipo de pergunta a uma pessoa, como por exemplo, o papai ou a mamãe, ou até mesmo o vovô ou a vovó, eles vão saber, porque são algo que ficam gravados nas memórias deles, certo? Que tipo de transformação houve e o que ainda hoje existe. Na sexta questão, utilize o espaço abaixo e faça um desenho que represente uma mudança na paisagem do lugar onde você vive. Vamos à página 30. As histórias orais e os relatos memória. As crianças estavam gostando da conversa com os moradores antigos. Estavam aprendendo que as memórias das pessoas fazem parte da história da cidade e pode ser transmitida para as gerações seguintes. Dona Jussara, de que maneira a senhora preserva as memórias de sua vida? Eu as compartilho oralmente com meus familiares e mantenho um diário no qual registro fatos importantes da minha vida. Veja bem, a dona Jussara, ela tem um diário onde ela registra todos os fatos que aconteceu na vida dela, no passado e no presente. E o que ainda hoje continua na memória dela. Vamos à sétima questão. Você lembra o que é história oral? O que é história oral, gente? Vocês vão escrever história oral. É aquela história a qual a gente vem dialogando oralmente, a gente fala, não é isso? Sobre aquele tipo de história. 8. As memórias são um exemplo de história oral. De que maneira a história oral é preservada? Como é que a história oral ela é preservada? Através de que ela é preservada? A professora Fernanda explicou aos alunos que as memórias são importantes fontes de informações sobre a vida de uma pessoa, de um grupo ou de um lugar. As memórias ela podem guardar as histórias divertidas, fatos tristes e acontecimentos importantes para a vida e a história das pessoas e dos lugares. Além disso, muitas histórias individuais podem estar associadas a espaços e eventos da cidade, como, por exemplo, as brincadeiras que um grupo de crianças costumava realizar em um determinado parque. Para vocês responder essas perguntas, eu peço a vocês que leiam com bastante atenção, certo? O texto que se encontra na página. Página 31. Essas memórias elas podem ser reservadas por meio da transmissão oral ou um registro escrito, ou audiovisuais. Quando as memórias são preservadas por meio de oralidade, recebe o nome de relatos de memórias.
Olha bem o que Ida fala. Registros escritos podem ser diários, agendas, livros de memórias. Registros audiovisuais, a Marina fala, podem ser gravações de áudio ou vídeo, certo? Você faz história? Olha aí. Meu registro de memórias. Todos nós guardamos memórias de eventos que ocorreram em nossas vidas e que estavam associados a algum lugar da cidade. Abaixo. Escreva uma pequena história a partir de uma memória importante para você no registro. Descreva a memória com o maior número de detalhes que lembrar, anotando também o lugar da cidade ao qual ela está associada. Caso não saiba ou tenha dúvidas sobre algo, pergunte a seus familiares. Você pode ainda descobrir ou registrar uma memória importante de seus pais ou avós em algum lugar da cidade. Para isso, combine com a pessoa escolhida um dia para coletar as informações necessárias. Em um dia marcado, reúna-se com os colegas e o professor em roda para compartilharem as suas histórias uns com os outros, certo? Olha bem o que Urbano fala. O importante é elaborar o seu texto a partir das histórias que ouvi. Vamos agora para a página 32. A importância dos relatos de memória. Vocês sabem a importância dos relatos de memória para a sociedade? Olha aí, tu falando. Para os indígenas, os relatos de memória são importantes para transmitir aos mais jovens os conhecimentos dos antepassados, algo que aconteceu há muitos anos atrás, certo? Olha a professora Fernando. E outros grupos sociais, será que fazem como os indígenas? Olha a primeira questão. Na sua opinião, qual é a importância dos relatos de memória? Eles têm a mesma importância para os indígenas e outros grupos sociais? O que é que vocês acham? Esses relatos, eles são de grande importância, né, para qualquer grupo sociais ou só para os indígenas? Hein? Eu creio que não. Eles têm a mesma importância tanto para os indígenas ou para também outros grupos sociais. É muito importante a gente guardar algo que aconteceu há muitos anos atrás, onde a gente pode transmitir, né, para os nossos filhos e netos. Não é isso? É muito importante isso. A gente passar esse conhecimento que está guardado em nossas memórias para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, e aí vai passando de gerações a gerações, não é isso? A professora Fernanda realizou um exemplo dado por Ita para explicar a importância dos relatos de memória. Antes do surgimento da escrita, muitos povos transmitiam seus saberes e histórias oralmente, isto é, as pessoas mais velhas narravam seus saberes para os mais novos, os quais, quando envelheciam, os transmitiam para a geração seguinte. Ainda nos dias de hoje, existem sociedades que não possuem escrita e permanecem transmitindo seus saberes por meio da oralidade. No Brasil, parte desses saberes está preservada nos mitos, lendas e causos que fazem parte do nosso folclore, certo? E hoje, até hoje, ainda existe, gente que guarda os acontecimentos na memória e passa para a geração através da fala,
da oralidade, certo? Segunda questão, você se lembra de algum mito ou lenda que tenha lido ou escutado? Se sim, qual? Terceira questão, as lendas e mitos do folclore brasileiro são semelhantes aos relatos de memórias atuais. Por quê? Gente, não esqueçam de colocar o porquê, certo? De justificar a sua resposta. E encerra por aqui a nossa aula de história e de português, né? Aguardo vocês amanhã e desejo a todos um beijo enorme no coração de cada um. Beijos amados.